Atenção, atenção, chamando o Newton César. 1, 2, 3, câmbio, respondendo. Tudo bem? Tudo em paz, e aí, cara? Tudo bem também. Estou vendo aqui no reloginho, eu tenho 2 relógios, um funciona, um fica parado, eu não sei nunca qual que é o certo. Não sei se aparece para você também aqui, o cronômetro. Mas enfim, no episódio anterior, de fato, você tinha razão, depois eu verifiquei que no começo estava meio que travando assim a fala, né? Dando uns picotes, assim, mas depois parece que ficou estável e continuou, né? Então, menos mal, né, cara? Mas, enfim, faz parte do jogo. A semana que o Facebook entrou em colapso, a gente não podia falar. Como é que nós, humildes contatos insólitos, poderíamos estar aquém, né, dos problemas da tecnologia? Aliás, é o tema de hoje, né? Antecipamos, inclusive, o problema. Se não me engano, o problema foi na terça, não foi uma... Exatamente, que é justamente o tema de hoje. Então, vamos lá. Então, mais um episódio de Contatos Insólitos, este de número 57, e o tema de hoje é os limites da ciência e da tecnologia, né? Justamente falando sobre esse bug que teve aí, sim, fenomenal do Facebook, né, cara? Instagram também, o WhatsApp. Mas, vamos lá, né, cara? A temática de hoje, ela é objetiva. Acho que, antes de tudo, é importante a gente frisar, porque, por mais que tenha gente que siga o nosso canal aqui, alguns desavisados ou a primeira vez que estão vendo alguma coisa, podem achar em primeiro momento que o nosso canal é contra a ciência, é contra a tecnologia, ou somos anti-ciência, anti-vacinas e por aí vai, né? Não, muito pelo contrário, né? Somos grandes defensores da ciência, respeitamos muito, eu sou um grande admirador da ciência, acho que você também, né? Gostamos muito de ficção científica também. Então, não é o caso. A questão como em vários episódios a gente vem falando sobre aspectos disfuncionais da existência humana, como o ego, né? Como outras facetas da nossa personalidade, eu acho que a ciência também é disfuncional em muitos aspectos, e é isso que eu queria explorar com você hoje, de forma a não acabar com a ciência, de forma a não ser um negacionista, né? Ou promover aqui o negacionismo nesse canal, pelo amor de Deus, muito longe disso, mas de realmente colocar a ciência no seu devido lugar para que ela passe a ser funcional, e mais funcional, inclusive, ainda do que ela é, né? Eu acho que o reposicionamento ajuda a trabalhar com a eficiência e com a eficácia de qualquer elemento que a gente esteja trabalhando, né, cara? Então, assim, eu acho que a temática de hoje, galera, poderia começar justamente vindo aí da Idade Média, passando pelo Renascimento, o Iluminismo, né? E no decorrer desse tempo, como é que a ciência foi pavimentando assim um caminho, cara, de estrondoso sucesso, né, cara? Realmente passou pela civilização humana, revolucionando tudo com o qual a gente acaba trabalhando no dia a dia, né, cara? Então, assim, a ciência, a tecnologia hoje faz parte do nosso dia a dia, né? Só vivemos o tanto que vivemos hoje por causa justamente da ciência, né, cara? Então, assim, tudo que fazemos, aqui agora, essa conversa, por exemplo, só está sendo possibilitada justamente pelo uso aí de muita história da tecnologia, inclusive embarcada, né, na internet, nos dispositivos que utilizamos o tempo todo, nos GPS dos celulares que a gente usa para chegar nos lugares. Então, assim, é parte intrínseca da existência e da experiência humana, né? A ciência e a tecnologia. Porém, cara, eu acho que justamente por causa desse sucesso inegável, a ciência acaba tendo, não a ciência, mas os cientistas acabam tendo, né, que tem uma diferença muito grande, né, cara? Acabam tendo um excesso, eu acho que é um efeito psicológico, na verdade, um efeito colateral psicológico, que é um excesso de autoconfiança, né? E eu acho que esse excesso de autoconfiança ele acaba sendo prejudicial porque ele limita, ele castra, definindo o que pode e o que não pode ser feito, aquilo que é certo e aquilo que é errado, né? Então, eu queria fazer um apanhado desse histórico e chegar em alguns pontos que eu anotei aqui que eu queria falar a respeito daquilo que a ciência é e daquilo que a ciência não é, e a partir daí também mencionar os aspectos, o que a tecnologia nos proporciona e o que a tecnologia nos traz de benefício, e também dizer aquilo que a tecnologia é e não é, como sendo a tecnologia um filhote da ciência, né, cara? Como é que a gente pode entender melhor esses dois campos do conhecimento humano que são completamente interlaçados, né, interrelacionados, e a partir daí a gente reposicionar isso tudo, cara, de forma a fazer com que a ciência e a consciência trabalhem juntas em prol da evolução, em prol do entendimento, da sustentabilidade desse planeta
e de que forma que a gente possa promover também um crescimento sadio, né, cara, e um convívio cada vez melhor entre nós mesmos e, quiçá, com outras civilizações no futuro, né, cara? Então, eu queria já passar a bola para você aí e vamos começar a explorar esse assunto. Genial. Como sempre, sua abertura brilhante e introdução, a gente já começa. Gostei. Essa ideia do excesso de autoconfiança, acho que tem tudo a ver. Não tinha pensado nisso, tem tudo a ver. Tem um outro aspecto que eu gostaria de colocar, deve ter outros que a gente vai ver, mas eu estava lendo o Rupert Sheldrake ontem, né? E ele mesmo que teve vídeos banidos do TED e a página dele na Wikipedia vandalizada e colocada para fora por comunidades científicas, de cientistas, ele chegou a dizer uma coisa muito interessante. O dogmatismo e o fundamentalismo não existem só nas religiões. Também estão disseminados em áreas científicas. É uma bandeira que ele tem levantado. Esse é um ponto que eu acho que é bom a gente colocar depois. E outra coisa que eu li hoje de manhã, numa palestra no Instituto de Ciências Noéticas, lá daquela turma do astronauta, sobre se eu me lembro da palavra. O cara falou o seguinte: a ciência adquiriu uma importância tão grande porque ela conseguiu ser consensualmente o árbitro da realidade. Olha que interessante, né? Ela conseguiu ser, por todo mundo, é o árbitro da realidade, seja que for. E isso é um perigo. Quando você entra nesse consenso e a parte inquestionável, cai nessas armadilhas do totalitarismo, do fundamentalismo, e a coisa fica complicada. Mas vamos lá, se você tem um roteirinho aí, a gente toca um pouco. Não, eu acho que é legal a gente passar pelo aspecto histórico rapidamente, cara, mencionar realmente aí, a gente saiu da Idade Média realmente com altos traumas, foi um período horrível, assim, da nossa história civilizatória, e com a Renascença, né, cara, e aí o Iluminismo também, mais tarde, sendo um movimento cultural mesmo, né, cara, em prol... acho que talvez muito o Iluminismo ele trouxe muita coisa da antiga Grécia, né, cara? Então assim, vamos nos aprofundar agora na filosofia, nos antigos gregos, como é que eles observavam o mundo ao redor e como é que eles interpretavam as coisas. E isso foi aos poucos caindo como uma luva. Eu acho que no sentimento, ou talvez no inconsciente coletivo da época, de que poxa, precisamos seguir o caminho oposto do que foi nos dado até então, né? Que até então a igreja dominava tudo e a todos, era a arbitrária do momento, né? Era quem arbitrava, dizendo o que podia e que não podia. E eu acho que foi, em primeiro lugar, muito natural, né, que esse caminho fosse tomado. Não, realmente agora é o ser humano, vamos nos concentrar aqui, né, no mundo externo, não no mundo subjetivo, que é intocável. Não, vamos falar sobre coisas concretas, objetivas. Eu acho que, do ponto de vista psicológico, é bastante natural e compreensível, né, que a gente tenha tomado esse caminho, né? Então, eu acho que é legal a gente pegar, fazer esse histórico todo e entender que, a partir daí, né, cara, a era industrial também, ela foi trazendo mais esse aspecto objetivo à tona, né, cara, de construir coisas, construir aparatos, aparelhos e tecnologia que foi aos poucos incrementando a produção de indústrias, e foi promovendo um grande sucesso, né, cara, no ambiente externo, e também, de alguma forma, que a gente foi utilizando isso, inclusive, para melhorar a nossa própria performance, né, como a ciência nos ajudou a criar vacinas, né, a expectativa de vida aumentou monstruosamente, a cura para doenças até então impensáveis, assim, de se achar uma cura para elas, foram promovidas. Mais recentemente, o exemplo aí, né, do coronavírus, como é que em pouquíssimo tempo conseguiu produzir aí as vacinas, né, cara, um recorde, nunca até então isso havia sido feito. Então, cara, eu acho assim, isso foi acabando dando à ciência muito cabedal, né, muita força para que esse excesso de autoconfiança realmente fosse seguindo. Eu acho que, além disso, cara, foi dado a gente um foco numa coisa que não explica tudo, né? Que é o mundo externo, né, cara? E a consciência ficando de lado, como a gente já vem aí abordando em vários episódios.
Então, eu queria começar falando um pouco, né? Não vai ter como eu escapar dele, porque estou envolvido com ele o tempo todo. O cara aqui é o Bernardo Kester, fala um pouco, que ele usa uma metáfora muito interessante sobre a ciência ser a criança que está jogando um videogame. Aí, como é que é isso? Como é que é essa metáfora? Ele diz que a ciência é muito funciona da seguinte maneira, né? Em primeiro lugar, que a ciência ela se baseia na observação do mundo externo e das leis da natureza, observando os padrões repetitivos, né? E conseguindo prever esses padrões e trabalhar com eles. Então, é como uma criança, por exemplo, jogando um videogame. Você pega qualquer criança para jogar um videogame, no começo ela não vai entender, vai, né, cair, levantar, até entender como é que funciona o jogo, quais são as regras, ele vai demorar um tempinho. Mas depois que pega as manhas de jogar, aquela criança vai começar a jogar muito bem aquele videogame, até o ponto em que, de repente, ela pode até vencer aí um campeonato de videogames mundial e ficar super craque, a estrela do videogame, a criança que joga melhor o videogame. Porém, a criança não entende nada sobre circuito integrado, sobre os códigos, algoritmos necessários para construir aquele videogame, todo o aparato tecnológico que foi necessário para fazer com que computadores gigantescos que antes ocupavam vários andares de um prédio, hoje estivessem ali concentrados em um console de videogame. Então, assim, a eletricidade que passa por ali, tem uma série de coisas que estão acontecendo, permitindo que aquele videogame esteja ali naquele exato momento funcionando, que para a criança é irrelevante, não vai fazer ela jogar melhor ou pior. Então, ele fala que a ciência funciona exatamente da mesma maneira. Ela trabalha muito bem com os elementos disponíveis que existem na natureza, os quais são repetitivos, porque você consegue trabalhar com esses elementos, com esses dados, eles são previsíveis, e através disso você consegue utilizar de forma concreta, né, cara? Então, eu acho um exemplo muito legal, eu queria até que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque eu acho que cai como uma luva naquilo que a gente muitas vezes esquece, achando que a ciência pode dar sentido às coisas, quando, na verdade, esse não é muito bem o papel dela, não. Bem colocado. Recuperando um pouquinho do histórico que você falou, a gente já conversou sobre isso, mas como você disse, talvez algumas pessoas não tenham visto, e até mesmo para a gente recuperar, né? Assumindo lá, de 10 mil, 12 mil anos atrás, em que a gente começou a funcionar como civilização, a religião entra, toma conta, os intermediários entre as pessoas e a divindade, o cosmos, a consciência cósmica, surge a religião e toma conta do controle, trabalhando junto com o faraó de plantão, o czar de plantão, aquele líder de plantão, junto com a parte religiosa. E foi tomando conta. Foi passando o tempo, princípios tecnológicos foram sendo criados, sim, muito lentamente, mas nós fomos saindo da parte de caçadores-coletores para a parte de horticultura, para a parte de agricultura, para a parte de indústria e informacional que a gente está hoje. Foi um processo lento, e durante a Idade Média que você colocou, a ideia era essa. O que nós temos que fazer aqui é recuperar um pouco o que os gregos já tinham feito, mas entender as leis de Deus. Quem fez tudo foi Deus. A gente só está aqui para entender as leis de Deus. Até que surge o discurso do método de Descartes, 1546. E quando ele diz, penso, logo existo, ele traz o foco para o homem. Aí a coisa começou a desandar. Foi atacado, veio vilipendiado, mas num período de 150 anos surge eles, Galileu chega no auge, enfim, até os princípios matemáticos de filosofia natural do grande Isaac Newton, 150 anos, o mundo mudou. O mundo mudou por quê? Surge a tecnologia num exponencial. E não só o discurso foi, estamos entendendo as leis de Deus. A ideia era, estamos tirando coisas das mãos de Deus, estão na natureza, estavam aqui, a gente está colocando-as, equacionando-as. Podemos medir as coisas. E o fim da picada foi a equação da gravitação universal, quer dizer, eu sou capaz de dizer como os planetas se movem, eu posso dizer quando será o próximo eclipse, isso era o máximo, isso ninguém podia prever. Ótimo. No começo, conviviam bem, até que veio esse cisma, elas não conseguiam mais sobreviver. Olha, o que é religião, o que a gente faz aqui é outra coisa, a gente mede aqui é outra coisa. Até aí, na minha opinião, e na opinião de muita gente, tudo bem se cada uma ficasse circunscrita às suas áreas. O problema aqui, não existe só uma área, o humano não é uma área só. O humano não é uma área só. Então, a ciência, como eu falei hoje, que acabou se transformando consensualmente no árbitro dessa realidade exterior,
bárbara. Mas quando ela se mete a entender ou a querer apitar sobre o interno das pessoas e o subjetivo, que é a parte fundamental e que não pode ser colocado para fora, aí mela o meio de campo. Mela o meio de campo. Da mesma forma que quem lida com o interno também tem pouco a apitar com o que acontece no externo. Eles são o que pouca gente percebeu, muita gente já percebeu, mas pouca gente percebeu, os dogmáticos não perceberam, é que são complementares. Exato. São lados da mesma moeda. Então, e talvez não de uma moeda, porque não tem só dois, tem vários, né? Tem pelo menos uns 4 aí. E a gente vem num processo, o Bernardo é um líder nessa franja de cientistas com C maiúsculo, que está expandindo a franja dos limites para frente, junto com uma outra turma, mas tem uma resistência violenta do pessoal que está ferrado a um paradigma, que aquelas pessoas que se negam a chamar de ciências humanas, de ciência e uma série de coisas. Que é até possível, a questão a gente não é nem na nomenclatura, é como a gente faz conviver maneiras de interpretar a realidade. É isso. Como é que a gente vai interpretar a realidade? Né? É o que você falou. Como é que o algoritmo que está por trás... Legal, o videogame está aqui, mas quem fez, como ele é feito, o que é o algoritmo, o que a gente pode entender disso, né? E ir para trás, né? Exato. Muito bem. E assim, nessa linha também, cara, a gente poderia analisar uma outra metáfora que eu acho que se encaixa como uma luva nisso também, que é aquela metáfora do Donald Hoffman sobre o desktop, né, cara? Então, de que a realidade, na verdade, da forma como nós a fatiamos, ela se manifesta analogamente a um desktop do Windows, por exemplo, né, cara? Com seus ícones ali, e de que a gente, ao lidar com essa realidade, estamos simplesmente movendo ícones de um lado para o outro. Porém, ele menciona, né, não entenda mal, é importantíssimo você saber que os ícones estão ali e de que maneira que você os movimenta para não jogar documento importante para a lixeira, né, para não fazer besteira, mexer em coisa que vai alterar o código do Windows e você vai perder coisa, vai formatar sem querer o computador e coisas assim. Então, é importantíssimo. Porém, ele menciona o seguinte, como a realidade é muito mais complexa do que aquilo que a gente consegue perceber por questões de sentido e por questões evolutivas também, né? Porque a gente foi criado e moldado dessa forma porque a natureza, assim, e as circunstâncias nos fizeram, né? De que seria impossível, também pela mesma maneira que a criança jogando videogame seria impossível para ela lidar com tanta quantidade de dados, né, de algoritmos, etc. Tudo é simplificado para ela jogar aquele videogame. Da mesma forma, essa metáfora do desktop existe justamente por isso, porque, poxa, por trás desse ícone que estava se movendo, existiam várias linhas de código que se eu fosse escrever toda hora, que fosse mover um objeto de um lugar para outro, ferrou, cara. Ia passar a vida inteira fazendo isso. Enviar um e-mail, por exemplo, seria impossível e coisas desse tipo, né, cara? Então, acho que é uma outra metáfora muito interessante, com uma coisa que nós estamos habituados, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para aquilo que a gente quer mencionar aqui, né? Não sei se você quer fazer algum comentário sobre isso. Eu acho que é legal que essa metáfora que você falou, que você colocou, eu acho sempre legal a gente pensar no seguinte, ir um pouco mais fundo. O usuário vai dizer, o que me importa é que o computador seja fácil, seja user-friendly. Eu não quero saber quem criou e tal. E é legítimo que o usuário queira isso. Mas é bom ele lembrar que ele só tem acesso a isso porque alguns se debruçaram e fizeram aquilo, estudaram, e esse processo de ir para trás e dizer quem fez, como fez, é justamente essa busca do conhecimento anterior, da origem das coisas. Qualquer questionamento, seja filosófico, religioso, científico, que vai atrás das coisas, não se contenta só com o uso. Exato. O usuário existe, continue usando. Os computadores do futuro serão muito mais fáceis, inclusive. Isso aqui hoje é muito mais fácil do que o primeiro DOS. Com certeza. Alguém esteve lá, sentou e bolou isso e fez a vida mais fácil, né? Voltar para trás e tentar descobrir a fonte é parte da nossa busca essencial. E aí que as várias fontes de conhecimento e interpretação da realidade se interlaçam. E é uma coisa que eu acho que é interessante de falar também, que é interessante esse aspecto do sentido, né? Já que você mencionou que essa busca é importante, mas tem gente que não tem tempo ou não está interessada enfim, ou não se caiu para a necessidade de ir atrás disso, né, cara, de estar usando simplesmente só o desktop e acabou, é que uma hora, cara, extrapolando isso para a existência no geral,
as pessoas começam a desconfiar, puxa, mas é só esse desktop mesmo que existe, né, cara? Ou seja, o processo natural de busca, né, da busca, que uns chamam de busca pela espiritualidade, outros a busca das questões mais fundamentais da existência, enfim, a gente pode dar vários nomes para esse tipo de questionamento, né? Mas chega um determinado momento que você começa a parar assim de mover, peraí, o que existe por trás desse ícone? Por que o ícone funciona assim e não de outra forma, né? Então, eu acho que é uma outra analogia interessante também de parar para pensar, poxa, por que algumas pessoas falam, peraí, eu quero ir além do ícone, eu quero saber o que existe, por que o ícone existe, quem criou, de onde veio isso, né? Qual que é a história por trás desse negócio? E aí, fazendo, logicamente, essa metáfora, essa analogia, a gente poderia brincar bastante com isso daí, né? E é genial, é genial. Fazer uma ponte com a ideia do Buckminster Fuller, da espaçonave Terra. Todos nós, teoricamente e funcionalmente, somos tripulantes, mas a grande maioria se comporta como passageiro, apenas como passageiro. Se todos nós, os 7 bilhões de humanos, que temos a consciência autorreflexiva, atuássemos como tripulantes, daríamos conta de todas as outras criaturas sencientes com menos consciência que nós, para poder levar essa espaçonave adiante sem os problemas que a gente está tendo hoje. Uma das maneiras de interpretar os problemas que tem hoje tem pouco tripulante e muito passageiro não fazendo nada, inclusive atrapalhando. Isso. E aí você toca num... Só voltando no... Para não perder o aí, cara, que dá pano para mão, mas tudo bem, vamos lá. Só voltando no computador. Como a gente já falou muito da evolução da consciência, dos níveis de consciência, a grande maioria das pessoas do planeta vai ficar apenas satisfeita com a manipulação dos ícones. Ela não vai querer saber o que está por trás. A grande maioria não vai. É sempre uma minoria que quer ir além da franja, que quer além do além, que quer melhorar o que está acontecendo para si, para o benefício de todos. A grande maioria só quer usar. Só quer usar. E ela é co-participante do uso, ela é co-participante do lixo que é gerado, de todas as consequências positivas e negativas, mas ela não atua. Ela não sai da casinha 1. Ela fica na casinha 1, casinha 2. São os poucos que vão adiante. E esses poucos é que levam para frente. Eles é que fazem o computador cada vez melhor, o ícone cada vez melhor, mais eficiente, etc. Não, com certeza, cara. E é um aspecto que dá para criar até um episódio falando só sobre isso, que é como é que a gente sai do universo instintivo e passa a ser autorreflexivos, né, autoconscientes, criaturas que ponderam, que analisam e que julgam, né? Desculpa. Então, acho assim, dá para fazer um episódio só sobre isso. Então, não vou querer entrar muito nisso ainda, porque eu acho que ele é bastante vasto, cara. Dá para a gente analisar todo esse processo do ponto de vista histórico e o que leva algumas pessoas a estarem cada vez mais autoconscientes, autodespertas e outras não. Eu acho que dá pano para manga. Mas, voltando aqui na minha listinha, só para não sair muito fora, né, cara? Uma coisa que eu acho fundamental, que também eu vi o Kessler falando, assim, com uma naturalidade, e para mim, aqueles momentos, né, que é o grandes insights, né? Eureka, né, cara? Caramba! É tão simples, sempre esteve disponível, mas eu nunca havia me tocado a respeito disso, que é o papel da tecnologia, cara, que ele menciona uma coisa muito legal, que é o seguinte: a tecnologia, ela foi feita para restringir e não para abranger. Ela foi feita para reduzir e não para ampliar. E aí ele fala o porquê, né? Ele explica a razão disso. Por exemplo, você vai criar uma máquina, você vai criar um dispositivo para que ele funcione. Para que ele... Porque se não funcionar, ninguém vai comprar. Em termos mercadológicos, não vai fazer sentido algum aquilo, né, cara? É preciso fazer com que a coisa dê certo. Então, assim, para que dê certo, você precisa eliminar todos os ruídos, tudo aquilo que é desconhecido, restringindo aquilo a algo que seja do campo do conhecimento. Ou seja, A mais B vai dar C. E eu não quero que dê algo diferente, porque se der um resultado diferente, o dispositivo não vai ter mais aquela função, não fará mais aquilo, né, cara? E eu achei isso fundamental. Para mim, foi na hora que caiu como uma bomba, assim. Cara, é justamente isso. Porque a própria história da tecnologia nos explica isso e está na cara, que é saindo do universo analógico, por exemplo, e se direcionando para o universo digital, que foi justamente isso, né, cara? A gente pega na época dos LPs, né, os antigão, o vinil das antigas, super cheio de ruído, era uma agulha que entrava em contato físico com a superfície do vinil. Então, assim, havia muito ruído ali, né, cara?
com a criação dos CDs, você passou a não ter mais tanto ruído, é simplesmente 0 e 1, né, cara? Então, assim, o universo digital, ele objetivou justamente restringir ainda mais, né? Deixou a música mais pura, o sinal mais puro, perfeito, né? Porém, ele teve que eliminar uma série de outras coisas para que funcionasse bem. E assim é válido com todo tipo de tecnologia, né? Para que você consiga ter controle sobre aquilo, para que você lance um foguete, ele chegue até Marte, vai e volta, você tem que ter um controle total de todo o processo. E para que o controle total de todo o processo ocorra de forma perfeita, tem que estar dentro, restrito ao aspecto do conhecido, né, cara? Então, ele menciona justamente que esse é um dos grandes erros e uma das grandes distorções, talvez psicológicas, digamos assim, de que a ciência e a tecnologia, por mais que elas avancem e aumentem o campo de abrangência, elas vão estar sempre circunscritas ao ambiente do conhecido, não do desconhecido, né? Enquanto que a gente se equivoca ao achar que a ciência pode explicar tudo e a tecnologia pode dar as respostas para tudo, sendo que elas estão fazendo um caminho justamente contrário de restringir, não de ampliar, né? Eu acho isso sensacional. Eu acho que essa colocação é boa. Talvez não chega a ser uma ilusão, chega a ser uma sensação palpável de que ela abrange, é porque no momento que surge alguma coisa disruptiva, o LP, legal, eu sou capaz de plasmar uma música e reproduzi-la onde eu quiser numa vitrola. Isso é disruptivo, não tinha antes. A partir daí, o que vem depois é maneiras melhores e mais eficientes de fazer, armazenar e difundir para as pessoas. Talvez essa possibilidade de eu expandir para mais pessoas desse a ideia de que ela abre, né? Quando o grande Steve Jobs chega numa das famosas apresentações dele, sempre de jeans e camisa preta, e vira: eu tenho 1000 músicas aqui, e mostra o iPod, cai o auditório, né? Quando você vai imaginar que você vai ter 1000 músicas numa caixinha daquele tamanho? A tecnologia está lá, eu estou armazenando informação. Tinha já o MP3, ele estava vindo num processo, o MP3, o MP4, mas o que ele conseguiu fazer foi condensar aquilo da maneira genial que a empresa dele sempre fez e continua fazendo, e possibilitou que aquilo chegue para muitas pessoas. Argumentarão muitas pessoas aqui, mas é muito caro. É muito caro, mas vai ver quantos iPods foram vendidos desde que... Aqui, aliás, primeiro, vai ver quantos iPods foram vendidos na história. Segundo, olha como a tecnologia também é cruel. Já está obsoleta. Já está obsoleta. Não tem como fugir. A ideia é essa. Ela restringe, melhora, fica cada vez melhor a sensação, o uso, o manuseio. E aí abre o leque para... Olha, todo mundo pode usar. Os iPods antigos, vai vender para a África, vai vender para a Rússia, vai vender para aqueles lugares. Os iPhones antigos, vai ter público para isso. Para quê? Aí já é linguagem de mercadológica e tal, a gente não vai entrar na área da ciência, mas é legal essa metáfora, é bem interessante dele, da restrição da coisa. Inclusive, por exemplo, a gente tem um problema cada vez maior com os processadores, né? Porque a diminuição, né, o tamanho, a miniaturização desses processadores acaba criando um problema, porque chega uma hora que você não tem mais controle, né, dos elétrons ali, é um espaço muito pequeno, né? E aí a coisa começa a ficar um pouco fora de controle e foge do aspecto essencial que a gente vinha mencionando, né, sobre estar dentro de um espectro da realidade que é controlável, né? Então, esse é um problema. Para ele funcionar e ser útil, né? Se ele não for útil, não tem sentido. Porque a tecnologia justamente é objetiva a ter uso, né? Ser usável, né? E para ser usável tem que ser de confiança, né? Isso só pode ser de confiança se funciona, né? Isso vai funcionar se for controlável. Então, assim, eu acho muito interessante porque isso nos cria uma ideia. Eu acho que também advém também isso de filmes, de ficção científica, onde você observa, sei lá, criaturas ou inteligências super avançadas utilizando tecnologias avançadíssimas, e isso nos dá uma ideia de poder também, né, cara? Nossa, olha o que eu posso fazer, o que a ciência nos proporciona e que a tecnologia nos proporciona, que de fato dá poder mesmo, né? É fato. Uma civilização com uma tecnologia avançada, ela pode, se ela quiser, né, fazer uso, o mau uso de tudo aquilo para invadir um outro território, né, e escravizar um povo ou exterminar aquele povo, né, da forma como ela bem entender. Então, assim, dá poder de fato. Vai estar sempre vinculado a nível de consciência e circunstância do momento.
Porém, de que poder que nós estamos falando, né? Então, assim, é poder bélico, é o poder de manipulação, o poder de destruição, que seja. Mas dá. Então, assim, eu acho que isso vai criando também em nossa mente um aspecto de que, poxa, então eu acho que a ciência pode responder a tudo, né? E nos trazer todas as respostas. Porque esse poder ele é tão grande, né? E nos escapa, fundamentalmente, por quê? A gente tem mais uso da tecnologia do que acesso ao conhecimento que foi necessário para nos trazer aqueles dispositivos em nossas mãos. Então, a gente parou até de ir atrás disso, né? Então, eu tenho, assim, certeza absoluta que muita gente faz uso, né, de todas essas tecnologias, sem ter a mínima noção do que foi necessário ao longo da história para permitir aquilo lá, né? Bem colocado. E essa sensação de poder, essa sensação de onipotência, onisciência, que esses termos começam a rivalizar com Deus, com espiritualidade, aí que vem o famoso choque, que as pessoas não perceberam ainda que não se trata de coisas diferentes, se trata de lados de uma realidade que é multifacetada, mas que só se enxerga por um ângulo. A ciência caiu nessa bala. Não, nós vamos fazer o papel de Deus. Quando, já disse isso, Ken Wilber escreveu um livro, Quantum Questions, em que ele lista 26 físicos da mecânica quântica. Todos eles eram místicos, todos eles tinham a sua crença religiosa, alguns deles iam para a missa no domingo e separavam tudo. Nenhum deles disse que a mecânica quântica explicaria a espiritualidade. Nenhum deles. Nenhum deles. Nem Einstein. Nenhum deles. Isso é coisa que veio mau entendimento e má interpretação do que veio de lá. Nenhum. Cada um sabia o seu canto. Não se miscuem. E é interessante esse aspecto também da rivalização, né, cara, com a religião ou com qualquer aspecto que objetiva entender as razões da existência. Inclusive um nome, né, que ficou muito bem conhecido, que é a partícula de Deus, né, cara? Então, tipo assim, até os nomes criados são, lógico, são nomes marqueteiros, né, cara? Mas, de qualquer maneira, dá uma ideia, assim, de que, nossa, olha onde nós estamos chegando, o que a gente pode fazer, né, cara? E cria uma percepção errada, muito errônea, daquilo realmente, de fato, que a ciência e a tecnologia deveriam estar fazendo. Cosmologia, genial. Olha, nós descobrimos, olha, o Big Bang, tudo começou no Big Bang, bárbaro. Agora, não me faça perguntas de por quê, não me faça perguntas do que tinha antes, não me faça perguntas de como é que aquilo que devia ser totalmente aleatório e entrópico gerou galáxias, planetas, vida humana. Não me pergunte como eu saí de 16,8 bilhões de anos atrás de um Big Bang para Hamlet. Não me pergunte como eu cheguei em Hamlet, por favor. Eu não sei dizer isso. Não dá. Mas é uma coisa que assim, se confunde muito função, né, com ou usabilidade, digamos assim, com sentido, né, cara? Então, é um problema isso, cara. Muitas vezes a coisa não fica muito clara para nós, né? E para mim, assim, tem um aspecto muito interessante que é a questão da busca da felicidade. Eu acho que, embora a gente associe a felicidade com questões envolvendo prazer, simplesmente, né? Momentos ou experiências que me tragam prazer, e é factível e é lógico, né? Eu concordo que... Porém, cara, uma vida, eu acho que sem sentido, é difícil, por mais que você tenha essas questões do prazer aí embutidas, o prazer me passa uma noção de ser algo assim muito mais temporário, né? Muito mais efêmero, do que o poder que a busca por sentido nos traz em termos de... Está ficando cada vez mais difícil, estou tentando me aprofundar aqui no que eu quero dizer e faltando palavras adequadas para expressar isso, cara. Complicado, mas eu acho que traz mais alento e mais sentido, por que não, né, cara? A questão da felicidade do que simplesmente a busca efêmera por um prazer que a gente sabe que não tem como ser sustentável, né, cara? Então, eu acho que aí a questão do sentido, realmente a ciência e a tecnologia em si, elas encontram os seus limites. É ali que realmente a fronteira fica bastante clara. Olha, não, aí você saiu do campo onde você deveria estar entrando, né? E onde se confundem as coisas. Exato. De novo, pergunta para qualquer cientista, legal. Por que existe tudo isso ao invés de não existir nada? Não sei. Por que a gente, nós aqui, o nosso cérebro, a coisa mais fantástica que a gente tem condição de pesquisar, por que isso existe? Puta, não sei. De onde vem a consciência? Não sei. Que é legal, não tem problema. Não tem problema. Sim.
restrinja-se, seja humilde, né? Essa sandálias da humildade, restrinja-se aí. Uma coisa que você falou, me veio agora um dos aspectos que o pessoal da teoria integral usa muito, que é o seguinte. Segundo eles, existem basicamente 3 vertentes para a gente obter conhecimento, em qualquer área. 3 vertentes para a gente obter um conhecimento com C maiúsculo. Primeiro, uma experiência, uma prática, uma injunção. O que é isso? Você quer saber se está chovendo? Abre a janela aí. Faça alguma coisa. Não vai ler, não. Vá lá e experimente a coisa. Você quer saber quantas luas tem Júpiter? Olha no telescópio. Isso é uma injunção, uma prática. A partir da prática, você coleta dados. Você reúne uma série de dados, informações. O que você faz com isso? Você vai na comunidade que fez essas 2 coisas. Fez a prática, reuniu dados e confere com eles. Olha, no meu telescópio eu tenho 16 luas de Júpiter. Confere? Confere. Pá! É assim que se obtém conhecimento com C maiúsculo. Em todas as áreas. Mas o que acontece? E aí que vem o pulo do gato, que é o livro do Ken Wilber chamado, acho que já falei para você, do Olho do Espírito. Você tem várias maneiras, ele escreveu um livro chamado Olho do Espírito, que é basicamente assim, não é ele que inventou, ele só organizou. Você tem 3 maneiras de enxergar o mundo. O olho da carne, o olho da mente e o olho do espírito. O que é o olho da carne? É a visão dos 5 sentidos, é o que eu estou tocando, é isso que a gente está vendo aqui. O que é o olho da mente? É o olho das ideias, é o olho que interpreta Hamlet, é o olho da matemática, é o olho do pensar. E o que é o olho do espírito? É o da contemplação, é o do espírito, é da espiritualidade. Onde é que está a ciência? A ciência está no olhar do olho da mente, ancorada no olho da carne. Então, ela vai conseguir pegar a mente e ancorar em tudo que está aqui, tudo que é físico e palpável. Por isso que ela, como o olho da carne é o mais baixo, ela dá conta de explicar toda essa parte baixa aqui. E é legal. Mas ela precisa estar no olho da mente, porque ela precisa de coisas como a raiz quadrada de -1. Se você olhar no seu quintal, aí você não vai achar a raiz quadrada de -1. Nem na sua cidade. Não haverá em nenhum lugar. 8 fatorial, não existe nenhum 8 fatorial andando aqui no meu bairro. Essas coisas não existem. Essas coisas foram criadas pela nossa mente. Mas eu preciso delas para dar conta, inclusive, da medição. Agora, eu não posso provar que Deus existe olhando com o olho da carne e olhando com o olho da mente. O que eu preciso fazer? Eu preciso olhar com o olho do espírito. O que o pessoal do olho do espírito vai fazer? Vai falar, olha, lembra daqueles 3 caminhos? Tem aqueles 3 caminhos. O Zen budismo vai falar o seguinte, vem cá, você vai fazer o Zazen. A prática qual é? Cruza as pernas, fica de semilótus e medita ali, horas por dia, 1, 2, 5 anos, você vai reunir informações. Depois você vai naquela comunidade das pessoas que fizeram isso e vai conferir se Deus existe ou não tem. É nesse nível. Só nesse nível você vai conseguir comprovar Deus. Não vai conseguir comprovar aqui. Assim como nesse nível do olho da carne, você não vai conseguir provar que raiz quadrada de -1 é o número I. Quem não tem, você gosta de música, quem não tem o mínimo de educação musical não vai entender um tempo, um andante, um ritmo, não vai entender isso. Ela precisa chegar com este olhar, senão ela não vai... Música para ela vai ser só ruído. Exato. A música, se ela enxergar com este olhar da mente. A ciência quer interpretar Deus com o olhar dela, com o olhar da mente, e não vai conseguir nunca. Ela não vai conseguir reunir as informações, não vai conseguir ter uma prática para conversar com a comunidade. E esse pessoal que está olhando com o olho da contemplação do espírito consegue. Ela dá muito conta, ela dá conta perfeita do olhar da mente, do olhar do corpo, da carne, mas ela não consegue estar além. Se ela se restringir a isso, ela está perfeita, ela está jóia, mas ela não quer, ela não enxerga, de novo, ela não está enxergando, então não existe. Se ela não enxerga, não existe. Cara, e isso cai muito, acaba recaindo muito num aspecto também que o Bernardo Kastrup menciona aqui, na jornada dele de sair do universo da engenharia computacional para entrar mais no universo da filosofia e do que seria, afinal de contas, a mente e a consciência. Ele passou por um processo que, inevitavelmente, foi lá no CERN, que é desenvolver um algoritmo capaz de dar conta, no momento que eles colidiam as partículas, de dar conta ele tinha que desenvolver, se eu não me engano, não sei se eu vou lembrar direito, mas ele explicou que era assim, eles tinham que criar não é só ele, né? É uma equipe gigante. Um algoritmo capaz de eliminar todas as coisas que já eram conhecidas, porque na explosão acontecem várias coisas, né?
explosão, que eu chamo, não sei se estou usando uma linguagem, na colisão de partículas lá, né? Que não sei se explosão é o nome mais correto para isso. Mas, de qualquer maneira, para eliminar todas as coisas conhecidas, né? Todos os fenômenos já estudados, separando aqueles fenômenos, opa, aqui tem novidade, aqui tem uma coisa que a gente ainda não conhece. Então, tinha que criar um algoritmo que fizesse isso em frações de segundo, né? Então, é um desafio absurdo. Bom, então ele começou a partir daí, tá? Mas onde eu queria chegar? Eu queria chegar no seguinte, que ele menciona aqui nessa aventura, digamos assim, de tentar buscar construir inteligência artificial e por aí vai, ele foi percebendo que havia, sempre se deparava batendo a cara numa parede de que essa limitação em transformar um universo quantitativo em algo qualitativo, tá? Porque isso que faz parte da experiência, né? Nós, como experienciadores, digamos assim, estamos imbuídos ou infiltrados, digamos assim, num universo de experiências qualitativas, né? Ou seja, um gosto de uma comida em especial, um amor que nós sentimos por uma outra pessoa, uma dor que sentimos que nunca será a mesma dor de outra pessoa, tem um caráter de qualidade aí, que ele extrapola simplesmente a questão quantitativa, né? Então, ele falou que, em determinado momento, ele se deparou com esse problema, falando, cara, jamais eu vou conseguir criar um algoritmo aqui ao ponto de fazer com que uma inteligência artificial soubesse exatamente qual que é o gosto de uma maçã, ou que ela pudesse sentir o que é um amor de verdade, ou qual seria, afinal de contas, o sabor de um chocolate. Então, assim, eu acho que esse é um problema muito grande, onde a ciência trabalha de braçada muito bem, ela domina esse campo, que é o campo quantitativo. Ok, beleza, faz muito bem feito, né? É para isso que existe ciência, para isso que existe tecnologia. Porém, no campo experiencial, no campo da consciência, no campo da qualidade, é aí que a coisa fica capenga. E é aí que a gente tem que fazer um cruzamento aí, cara, do mundo subjetivo com o mundo objetivo, para tentar integrar essas coisas. E o problema é que a ciência, da maneira como ela é disfuncional, o que acontece? Ela não só ignora o aspecto subjetivo, como ela acha que ela pode simplesmente por si só explicar tudo, colocando para escanteio todo esse aspecto que é fundamental na nossa vida, porque nascemos assim, vivemos assim, é como se a gente estivesse amputando uma parte importantíssima da nossa existência em prol de um universo externo, que seria mais uma vez aquela analogia do mapa, né, cara? Que a ciência criou um mapa para entender melhor o território, só que no decorrer do caminho esqueceu que o território existia. E agora ela nega a existência do território, achando que é só o mapa fundamental, né, cara? Então, passa por aí também. A boa notícia é que ele e outras pessoas, são várias, diria que talvez já sejam mais do que centenas, talvez sejam milhares, já mudaram de lado, já vestiram a camisa do precisamos complementar conhecimento, precisamos criar mecanismos de experimentar. Não vai, toda a transição é lenta, toda a transição demora. Talvez os nossos sobrinhos, você tem sobrinho? Tem. Talvez nossos sobrinhos vão viver num mundo em que não, essa discussão, ninguém vai falar em dicotomia religião-ciência, isso não existirá mais. Vai estar cada um no seu campo respondendo bem. Você colocou perfeito. Inclusive, um dos grandes dramas, só a evolução, só a aleatoriedade, só a mutação não explica as papilas gustativas. Não dá conta. Não dá conta do poder que é o tato. Não dá conta do que é um arrepio. Não dá. Não dá. 15,8 bilhões de anos não é tempo suficiente para ter criado tudo isso. Então vai ter que vir todo um caminhão de consciência por trás, que vai ser melhor elaborado, experimentado. Já pensou quando um grupo de cientistas com C maiúsculo bom, bacana, se juntar com um grupo de místicos com M maiúsculo bom, bacana, e, olha, eu vou te contar tudo o que acontece no interior e você mede tudo o que acontece no exterior, a gente começa a cruzar as coisas e vamos tentar botar um pacote completo aqui, o interior e o exterior, do indivíduo e do coletivo. E aí a gente vai ter uma ideia melhor do que é esse homem, dessa criatura, do ser humano, e do que é esse exterior que a gente vivencia. Vamos chegar lá. Talvez nós dois velhinhos, a gente não pega, a gente está pegando o começo aí. Mas os sobrinhos talvez peguem um mundo muito mais legal.
Você é muito otimista, né, cara? Mas, assim, o que eu ia falar é o seguinte, cara, afinal de contas, as palavras consciência e ciência não são tão semelhantes à toa, né, cara? Deve ter uma boa razão para essas duas palavrinhas serem quase idênticas, né, cara? Então, eu acho. No latim, então imagina, e é espalhado por todos os outros. Então, eu acho que, em algum ponto, essa questão da ciência e da consciência tem que convergir necessariamente, né, cara? E eu sou obrigado aqui a apelar, mais uma vez, eu já falei isso várias vezes, mas não tem como fugir disso, das poucas vezes em que eu tive certeza de estar conversando com inteligências externas a mim, em campo, né, que eu considero ser inteligências de procedência não terrena. A impressão que eu tive é que a tecnologia apresentada naquele momento era uma completa fusão, uma perfeita fusão entre uma coisa e outra. Ali não dava para saber quando é que terminava a questão da consciência e quando começava a tecnologia pura e vice-versa. Então, assim, a gente tem isso muito separadamente hoje em dia, e eu acho que esse é um problema dessa disfunção que a gente tem abordado nos últimos episódios, mas do ponto de vista daquela minha experiência que eu estava vivenciando ali, cara, posso até estar enganado, mas ficou muito claro para mim que isso é fundido, é uma coisa só, é um blocão, é um pacotão, onde você não distingue uma coisa da outra. No começo, o Big Bang era só muons, sei lá que nome que a gente ia dar. E olha o que gerou hoje em dia, né? A gente aqui, vamos pegar nós, que é o que eu acho que todo mundo conhece, que é a quintessência do ápice da evolução, pelo menos desse planeta. Para a gente poder entender, era natural que a gente separasse para poder reduzir, e agora é natural que a gente junte e comece a chamar grandes blocos. Não é mais física, química, matemática, ciências, né? Não é uma, a gente, é natural que venha, mas precisa ter, primeiro, a humildade de reconhecer que o campo de conhecimento ele é vasto, ele é infinito para cima e infinito para baixo, mas ele é numa linha só. Eu preciso de todas as linhas para complementar, todas. Interpessoal, moral, filosófica, física, química, todas. E juntar e criar essa teoria unificada que existe em algum lugar. Talvez a gente não possa colocar em equação matemática. Tudo bem, não tem problema. Talvez o universo não seja reduzível a uma equação matemática. Talvez não seja. O que importa, no fundo, é experimentar. Né? Estamos vivendo. Não sei, como a gente falou agora, por mais extenso que seja o nosso alfabeto, o nosso idioma, às vezes fica difícil reportar, reproduzir sensações claras, nítidas e cristalinas, que outras pessoas também vivenciam, e que só quem começou a descrever fala, não precisa nem terminar, eu já sei que você está vivendo porque eu vivi uma coisa parecida, eu sei do que se trata, mesmo que eu também não tenha vocabulário. É a questão do mapeamento, né, cara? E esse mapeamento, nessa transcrição, aí a gente vai ter que dar uma palmatória. Os orientais, né, antigos, conseguiram fazer esse mapeamento interno de uma forma que o mundo ocidental nunca foi capaz de fazer, né, cara? Então, assim, nesse sentido, existem sim já o caminho das pedras já está aí disponível, né, para quem quiser, né, cara? A questão como é que a gente utiliza isso de uma forma, que nem você falou, né, integrada, de uma forma que a gente não seja disfuncional e que beneficie todo mundo no fim do caminho, né, cara? Esse é o grande desafio. No indivíduo e no coletivo. Porque enquanto no processo de crescimento, uma coisa que também eu acabei aprendendo é a gente está sempre se desenvolvendo, conscientemente ou não. Isso é claro. Os que não se desenvolvem conscientemente ficam na casinha 1, casinha 2 e acham que o mundo é aquele e está tudo bem. O mundo é só o olho da carne, beleza. Só que o progresso, de qualquer jeito, ele traz problemas. Mudar de fase traz problemas. Então, alguma coisa dá errada, dá problema. Ou você se dissocia, ou você nega alguma coisa. E precisamos cuidar sempre da parte do que a gente já falou. Das terapias, do cuidar da mente, do cuidar do corpo, do cuidar de si. Porque indivíduos disfuncionais geram sociedades disfuncionais. Não vai ter jeito. Uma coisa não vai surgir assim. Não vai ser Lilliput. Gulliver chegou, estava tudo perfeito. Não existe isso. E como é dinâmico, como é um processo dinâmico e nunca para, sempre haverá coisas para corrigir, sempre haverá problemas para detectar, sempre haverá numa espiral. Não vai parar.
A cada espiral acima, você vai encontrando novidades, né, coisas que até então a gente não tinha conhecimento, e aí os desafios também virão a cavalo, né, na mesma proporção. Uma coisa que me ocorreu agora, no momento, no presente agora, é muito fácil a gente chegar e olhar para qualquer momento histórico e dizer, puxa, esse momento histórico aconteceu assim, por causa as causas foram essas, e levaram a esse resultado, vamos classificar, catastrófico. Que outras decisões aquelas pessoas poderiam ter tomado para que aquilo fosse evitado? A gente faz esse exercício comumente. É o chamado especialista de videotape. É muito fácil dizer. Se ele tivesse passado a bola antes, né? Videotape, na hora, as pessoas não estão enxergando. Mas, com níveis de consciência maiores, a tendência é fazer opções e escolhas melhores. Exato. Se for, inclusive, se forem grupais, reduz-se também a possibilidade de erros individuais. Os erros fazem parte do jogo cósmico, é do jogo. Deus não colocou, a consciência cósmica não colocou os dados assim, não é um joguinho fácil, tem os seus macetes. Se fosse assim, estava cruzando o braço lá e seria o Deus católico lá, sentado numa rede, vendo. Não é assim que a coisa funciona. Mas debruçar-se sobre o problema, melhorar a qualidade de vida individual e de todos, esse é o grande desafio. De todos que eu digo, não só humanos, mas todas as criaturas sencientes, e aí abarca todas as criaturas da galáxia, do sistema solar, da galáxia. Isso é o grande desafio. Esse é que é o bacana da coisa. Sim. E o que é legal também nesse aspecto, cara, é que, assim, tudo isso vai requerer sempre movimento, né, cara? Então, se por um lado a gente enfatiza muito, a sociedade fala muito a respeito disso, né, cara? A gente tem que sair da caixinha, né? Aquela ideia de que, né, nós somos seres acomodados, né? Assim, a gente entende, a lei da economia de energia vai falar para a gente, olha, não vale a pena, fica aí paradinho, né? Não se envolve com isso não, porque vai dar problema lá na frente. Vai dar trabalho. Por outro lado, cara, foi criado também, acho que um mecanismo evolutivo chamado, o quê, cara? Tédio. Que eu acho que é o seguinte, que é justamente a gente ficar nessa agonia de chegar a um determinado momento, cara, que uma tribo, por exemplo, na savana, fala, por mais que havia motivações, sei lá, de repente de escassez de água, de animais à disposição para servirem de alimento, etc., havia, acho que também um ímpeto em buscar, em ir atrás, buscar novos horizontes, ou simplesmente de um tédio, falando, eu não aguento ficar aqui, eu preciso sair, preciso, né, conhecer outras coisas. Eu acho que isso também não pode ser abafado, né? E é isso que move a civilização para frente. Eu acho que isso que move muito daquilo que é visto na ciência e no campo da tecnologia também, quebrando essas fronteiras, aí, saindo dessa franja em direção ao desconhecido, advém justamente dessa inquietação, cara, desse tédio, dessa busca por sentido, né, cara? E eu acho que a gente não pode simplesmente abafar isso, por mais que seja super complexo e desafiador, né, cara? Tem que dar voz a isso, dar vazão. O pessoal da teoria integral chama a evolução. A evolução é espírito em movimento. O espírito em evolução, né, em movimento. E dizem que tem uma força, usando o termo grego que o Jung também usava, Freud usava, que era eros. Quer dizer, está vindo, tem uma força que vem. E ela se manifesta em cada um de nós de várias maneiras. Essa inquietude, essa insatisfação, esse querer ir além, vai pegar as pessoas de maneiras diferentes, em pontos diferentes. Alguns serão eternamente preguiçosos, mas não todos, a totalidade não será preguiçosa. Alguns não se contentarão com respostas fáceis. Alguns perguntarão a vida inteira. E essas pessoas é que levam todo mundo para frente. E, de novo, uma coisa que você colocou que eu acho genial também, que eu aprendi recentemente. O mito do Jardim do Éden. Ah, tá. Cara, se fosse aquela maravilha, os caçadores-coletores, aquela vida fascinante, tudo bem, todo mundo teria ficado lá atrás. Nenhuma cultura hoje é caçadora-coletora porque quer. Não. Eles naturalmente passam para outros sistemas, horticultura, agricultura. Tem uma série de problemas e perrengues, mas todas passaram. Não é aquela coisa idílica. O que a gente pode discutir, talvez, no outro programa, é que tipo de relacionamento com a natureza a gente tinha antes, que hoje não tem mais, que está dissociado. Mas que era uma maravilha ficar caçando e coletando ali, em grupos pequenos, não sabendo se vai dormir de noite, sempre alguém de guarda lá, não era tão legal. Foi importante formar grupos, foi importante formar comunidades, foi importante se assentar em algum momento,
foi importante criar tecnologias, foi importante criar núcleos, tinha uma razão. E não é à toa que todas as culturas do mundo seguiram pelo mesmo processo, não é à toa, né? Todos passaram por isso. Então, não, era tudo maravilhoso, não tinha nenhum problema nenhum. Assim como o céu, depois que você encarnou, desencarnou, morreu. Se você escapou do inferno, escapou do purgatório, vai ficar tocando harpa com os anjinhos? Pô, causa tédio, como você fala. Não disse isso, cara. Como se no livro Contato, o Carl Sagan disse que se existisse só esse universo para nós, seria um grande desperdício de espaço. Poxa, a consciência cósmica diria, se eu criasse tudo isso aqui, para vocês ficarem tocando harpa o resto da eternidade, seria um grande desperdício de energia, de tudo. Não tem. Bom, aí só nesse aqui já surgiu 2 temas de contatos insólitos, episódios aí para a gente explorar mais para frente, cara. Que um seria a questão da como a dissociação em todos os níveis ela ocorreu e agora o caminho inevitável dessa volta só pode ser pela integração dessas dissociações, cara. Isso acho que dá um episódio inteirinho só falando sobre isso. E a outra questão sobre justamente o Jardim do Éden e de que forma isso foi uma visão assim muito infantil, né, cara, das coisas, embora seja uma metáfora, obviamente, né, a metáfora naquele episódio que falamos sobre a linguagem esquecida, né, cara, a metáfora entendida fora de contexto, ela vai ficar também disfuncional, né, cara, como a gente vem mencionando ultimamente, então não tem razão de ser, mas eu acho que também dá um bom papo. Se a visão mítica prevalece, a gente fica com muita dificuldade de interpretar a realidade e viver com ela. Então, se eu acredito realmente que, puxa, era aquilo e nós somos pecadores por essência, então nascemos para sofrer. Não, Moisés verdadeiramente dividiu o Mar Vermelho ali na raça. Não, Maria verdadeiramente era uma virgem. Essa visão mítica, se você extrapolar, qual é o grande risco que aconteceu e acontece até hoje? Cai no fundamentalismo. Você não pensa como eu, você está errado, você é um infiel, só a morte te salvará. Aí não tem diálogo, não tem convivência, não tem uma série de coisas. Esse é o risco. E uma outra coisa que eu acho importante, cara, a gente já se encaminhando para o final, que é uma coisa que a gente normalmente esquece, mistura e acaba talvez até dissociando, se essa que é a palavra que a gente está usando agora, o aspecto fundamental da tecnologia, cara. E aí eu queria apelar justamente para o aspecto histórico, né, cara? Porque tecnologia nada mais é do que ferramenta, né, cara? E qual que foi a primeira ferramenta criada, né, cara? A pedra lascada, né? Então, assim, a gente se esquece que a tecnologia é uma ferramenta, né? E passa a achar que a ferramenta, ela por si só explica tudo. Não, ela só é um meio é o meio para, é o caminho para se chegar aonde quer se chegar. E a gente foi esquecendo, mas qual que era o caminho, cara? O que a gente estava buscando? Esquecemos e achamos que a ferramenta em si, ela explica tudo e, aliás, ela é autoexplicativa e justifica a nossa existência, né? Então, acho que essa é a grande disfunção, uma delas, pelo menos, né, cara? Pelo menos dentro desse tema que nós estamos trabalhando, que é achar que a ciência como meio e a tecnologia como meio acabam sendo um fim, né, cara? E eles não são, né? Nunca foram. A disfunção mais que você colocou perfeitamente, é depois se virar contra a ferramenta e achar que ela é a culpada. Não, o Facebook é que é errado. Não, é isso que é a culpada. Não é a tecnologia em si, não é a internet, não é a faca em si. É o uso que a gente vai acabar fazendo dela. Né? Por quê? Porque a gente, nessa questão de perder a noção do uso, né, é justamente perder essa noção do nosso papel. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós existimos, né? Essa falta de sentido que eu mencionei anteriormente bate de frente justamente com esse aspecto, cara. Ou seja, você se perdeu no meio desse caminho, né? Então, a ferramenta em si, você se depara com ela e bota a culpa nela. Sendo que, e o seu papel nessa história? E a sua responsabilidade nessa história, né, cara? Então, fica muito fácil a gente culpar algo externo. E aí, eu acho que é o aspecto mais prejudicial dessa disfunção toda, né? Desse aspecto disfuncional, que a gente mutila grandes partes, grandes porções de nós mesmos, e nessas mutilações que fazemos, colocamos a culpa nesses fragmentos, né? E se esquece de que é tudo nosso, é tudo culpa nossa nessa história toda. Elas nasceram para ser uma extensão nossa, para que a gente pudesse chegar mais longe, enxergar mais longe, tocar mais longe, e passaram a ser utensílios que a gente usa para
dá vazão ao nosso pior lado, né? Uma maneira pior de atacar as pessoas, uma maneira pior de fazer mal aos outros, uma maneira pior de fazer mal a nós mesmos. Né? Exatamente. O vício, né? O vício, por exemplo, que a tecnologia hoje, infelizmente, é uma realidade, né? A gente não consegue viver sem. Bastou ficar um dia sem WhatsApp, bastou ficar um dia sem Facebook, que a gente percebeu o quanto que nós somos dependentes disso, né, cara? Então, mas eu acho que, mais uma vez, entra aí a questão da mistura, né? De meio com fim, né? E eu acho que aí realmente eu tenho que dar a mão à palmatória ao Bernardo Kessler, porque a gente está recuperando essa ideia. Não, a experiência é fundamental, a consciência ela está na raiz de tudo, né, cara? E isso que a gente faz com ambientes externos são simplesmente ferramentas, formas de a gente entender o que está acontecendo com esse processo consciencial todo, né, cara? E não ao contrário. Perfeito. Genial. Cara, então... Eu acho que a gente conseguiu mais ou menos aí, estamos já quase aí aos 59 e tal, mas tudo bem. Né? Se essa conversa acontecesse na Idade Média, talvez não seríamos jogados na fogueira. Talvez não. Talvez não. Bom, espero que tenha ficado claro, né? Eu comecei esse papo falando a respeito disso, né? Volto mais uma vez a frisar aqui, né? Inclusive agora com medo, porque o YouTube está com o algoritmo aí querendo banir todos os vídeos que sejam anti-ciência ou anti-vacina, ou seja, vídeos com conteúdo negacionista. Não é esse o nosso papel aqui, não é essa a nossa intenção, né? Que fique claro isso no começo e no final, agora deixar claro para todo mundo que somos grandes admiradores da ciência e da tecnologia, sou um fã do uso, o quanto que eu consigo da tecnologia disponível, eu acredito que são realmente ferramentas úteis para nós, e se a gente souber usar, né, de uma maneira realmente funcional, isso só tem a nos ajudar e contribuir para que a gente evolua, cresça nesse planeta com sustentabilidade enfim, e de uma forma que a gente não prejudique uns aos outros, né? Mas beleza, cara, muito obrigado mais uma vez, mais um episódio de Contatos Insólitos, queria te agradecer e contar com a sua ajuda para o meu próximo episódio aí, te mando no meio do caminho o que eu estou pensando, se tiver alguma sugestão também é bem aceita, aproveito para pedir também para que as pessoas deem o seu like aí, façam os seus comentários, o que vocês acham a respeito dos temas que a gente vem abordando, se gostam, se não gostam também, critiquem, fiquem à vontade, e até lá, cara, um grande abraço, valeu! Valeu, até mais! Até mais, tchau, tchau.